Tem gente que lê um livro sobre a Idade Média ou os anos 50 e fala assim: eu nasci na época errada, eu devia ter nascido naquele momento. Eu penso que essas épocas, assim, elas só são bonitinhas pra visitar, sabe? Tipo Nárnia, e depois você volta. Eu, particularmente, adoro a modernidade. Sim, eu gosto de ter acesso a airfry, seguro-desemprego e o fato de que eu não vou pra fogueira porque eu beijo meninos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do dia você está nos assistindo, mas este é o Clube de Leitura da Envy, o quadro que mistura literatura e drag art. Porque ler é o quê? Fundamental, como diria nossa mama RuPaul. E hoje vamos falar um pouco de literatura fantástica, esse subgênero que eu particularmente adoro, e eu quero falar para vocês sobre uma história que me inspirou muito, né, como escritora de fantasia, e principalmente que foi um texto controverso, que foi um texto polêmico, que foi um texto incisivo. E com certeza não estou falando de As Crônicas de Nárnia. Na verdade vou falar um pouco sim das Crônicas de Nárnia, mas na verdade vou falar sobre um conto inspirado nessa história, né, que nos promete problematizar um ponto que aposto que você não percebeu sobre este livro. Brincadeiras à parte, eu quero falar um pouco dessa intertextualidade, né, entre esse conto do Neil Gaiman e a obra de C.S. Lewis, e como a obra de C.S. Lewis às vezes tem algumas polêmicas, algumas características que obviamente aconteceram porque ela foi escrita no século passado e carrega as problemáticas daquele século que estão superadas hoje em dia, ou pelo menos deviam estar, e que muita gente não percebe porque essa literatura é muito querida a ela, por causa que fez parte da infância, foi uma grande inspiração, mas que a gente deve um pouco abrir os olhos para isso. Que história é essa? Como não diria Lewis Carroll, vamos começar pelo fim para poder entender o início. Essa história, das Crônicas de Nárnia, foi escrita por C.S. Lewis, que era um escritor irlandês que foi convertido ao cristianismo depois de um grande tempo da sua vida, se entendendo como ateu, e ele escreveu ao todo 7 crônicas. E agora eu vou falar sobre a última crônica, que é a Batalha Final. A partir daqui vai ter um pouco de spoiler sobre esse livro, mas se você se importa com spoilers de um livro que foi escrito há mais de 70 anos atrás, o problema não é meu. A gente sabe que o quarteto principal, né, de irmãos Lúcia, Pedro, Edmundo e Susana se tornam reis e rainhas de Nárnia e eles voltam para a Inglaterra, né, depois de cumprir o seu reinado. Em A Última Batalha, todos esses irmãos eles acabam falecendo em um acidente de trem. Quase todos, né? E eles acabam voltando com as suas almas para a Terra de Nárnia, que, obviamente, aqui faz uma alusão ao paraíso cristão, reino dos céus. Todos os irmãos morrem, com exceção da irmã mais velha, a Susana. Quando os antigos reis e rainhas de Nárnia estão reunidos lá e alguém questiona sobre onde está a Susana, os irmãos falam que a Susana ela não é mais amiga de Nárnia, porque ultimamente ela estava muito mais interessada em espartilhos em batons do que poder lembrar dessa terra fantástica. Isso pode parecer leviano, de que ela simplesmente não quis voltar para essa terra fantástica e tal, mas se a gente for parar para pensar de que todos os irmãos eles estão mortos e estão herdando o reino dos céus, que de alguma forma Susana ela não é digna, pelo autor, de herdar também esse reino dos céus. E se ela não herda o reino dos céus, adivinha para onde ela vai? Lembrando que o que a gente ouve, né, sobre a Susana nunca é do ponto de vista dela, é sempre sim uma acusação que os irmãos acabam fazendo contra ela. Pegando todo este contexto, o autor britânico Neil Gaiman escreveu um conto em 2004 intitulado O Problema de Susana, que não confundam com
O Segredo de Susana, porque o segredo de Susana, bem, ele acaba que é um pouco maior do que você esperava. Voltando para a realidade, nós vemos uma jornalista entrevistar uma grande autora de livros infantis, que não falo o nome dela, mas a autora acaba revelando que ela tinha uma família e que todos os irmãos dela morreram em um acidente de trem. Então a jornalista, sem nenhum tino pessoal, fala: nossa, igual a Susana em As Crônicas de Nárnia, não é? Daí as duas mulheres elas começam a questionar qual que era o problema da Susana. A jornalista acaba falando que às vezes a Susana ela tinha alguns comportamentos, ela tinha realmente alguns problemas que não estão à mostra, né, e que podem ter acontecido meio que em off na história, que não foi narrado. Mas a senhorinha acaba falando que às vezes o problema da Susana não foi simplesmente só gostar de espartilhos e batons, mas sim não submeter a umas certas regras que não eram confortáveis para ela. Ao meu ver, essa parte revela muito sobre o pensamento que era característico da época que C.S. Lewis escreveu, que foi a partir dos anos 50, quando tínhamos um fundamentalismo religioso ainda mais forte, e que a gente vê que se uma certa classe social não se submete às vontades, né, do que uma classe superior manda, ela acaba sendo vilanizada sem possibilidade alguma de redenção. Se formos parar para pensar, o Edmundo, que é o irmão mais novo da Susana, ele fez algo muito pior, né? Ele entregou os irmãos no livro As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, para a Feiticeira Branca, né? No filme interpretado pela Tilda Swinton. Um beijo. Eu sei que você não está vendo isso, mas um beijo mesmo assim para você. E no livro dá uma justificativa que ele apenas foi enfeitiçado pelo manjar turco da feiticeira. De toda forma, ele é perdoado por Aslan. Aslan morre por ele na mesa de pedra e depois ressuscita. Mas e para Susana? Só porque ela cresceu e gosta de espartilhos, ela não tem possibilidade de redenção? E agora fazendo um paralelo com a nossa realidade, eu sei que não é muito o meu lugar de fala, mas vamos pensar um pouco em questão de uma vítima, né? Uma vítima de abuso, em que às vezes a gente questiona muito mais a roupa dela do que necessariamente a intenção de quem fez a violência. E vamos fazer um paralelo também com a nossa comunidade LGBT, né? Ah, mas aquela pessoa está vestida com uma roupa que não é do gênero dela. Então, ela escolheu sofrer aquela violência. E nunca é questionado o porquê que ela sofreu essa violência para o começo de conversa. Só porque ela tem um sexo biológico que destina para ela o seu gênero, não parece uma coisa justa. E é claro que, no fundo, a vestimenta não é tão importante, né? Não foi só por causa de espartilhos e batons que Susana não voltou para Nárnia. Também não é só por causa de espartilhos e batons que a comunidade LGBT sofreu violência na rua. Na verdade, a desculpa da vestimenta é só para categorizar quem estava na regra ou não. Bom, agora vamos para o quadro mais aguardado de todos, que é o nosso Shade Literário, onde eu gongo personagens imaginários ou autores que já morreram ou que não falam português para eu não levar um processo. Bem, e o primeiro Shade Literário eu gostaria de, na verdade, parabenizar o C.S. Lewis, que achou que era uma boa ideia matar quase todo o seu elenco principal em um acidente de trem e ainda falar que era uma coisa boa. Bom, e outra coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro nesse shade literário é a força para nossa injustiçada rainha Susana. Porque se eu soubesse que todos os meus irmãos, depois da sua morte,
terem me gongado pelas minhas costas por um leão falante sem eu ter feito nada, eu teria ido lá e feito bem pior! Se eu soubesse que as pessoas iam me criticar por algo que eu nem fiz, eu teria ido lá e feito bem pior! Bom, o Clube de Leitura vai ficando por aqui. Eu espero que tenha gostado e espero que tenham conhecido um pouco mais, né, sobre essas duas literaturas tão contrastantes, mas que fazem parte do mesmo segmento que é a literatura fantástica. Bom, abra sua mente e um beijo!